Muito bem, bem-vindo a mais um Vivenciando a Sua Fé. Este podcast tem levado para você histórias para edificar a tua vida com pessoas que têm experiências vivas com Cristo. E hoje nós estamos aqui com o Flávio. E o Flávio vai contar um pouquinho da história dele para nós e vocês vão certamente ser edificados por esse momento aqui. Então vamos lá, Flávio, conta aí um pouquinho da sua história, de onde que você é e tal. Se apresenta para o nosso público. Bom, meu nome é Flávio André da Cruz, sou filho de Miriam e Clóvis, casado com a dona Priscila, pai de 4 filhos, tem a Maria Eduarda hoje com 18, a Ana com 10, o Isaac com 7 e a Luísa com 4 anos. Faz o quê? Qual que é a sua rotina, profissão? Como é que é? Eu trabalho numa empresa no ramo de pneus, uma multinacional. Hoje eu sou técnico de produto, faço cobertura aí da área de Mato Grosso do Sul, um pouquinho ali de Rondônia e Acre. É uma rotina que faz você viajar muito, fica pouco tempo em casa, ou dá para organizar isso? Como é que é a tua rotina hoje? Bom, a rotina nossa é atender as revendas e dar suporte, a alguns agricultores também. Então eu viajo bastante, basicamente aí de segunda a sexta-feira, retornando sempre no finalzinho da tarde, na sexta. E às vezes 3 vezes na semana a gente está no campo, trabalhando. Correto. Muito bem. Nós queremos saber também a sua experiência de fé. Hoje você está na igreja presbiteriana, já foi diácono e hoje você é presbítero. Você teve uma história antes disso, como é que foi a história da sua conversão e tal? Conta um pouquinho dessa história para nós. Bom, como todos dizem, a gente praticamente de berço, a minha mãe é da Assembleia, atuante até hoje na Assembleia em Cuiabá. Meu avô era diácono também da Assembleia. Então, desde que eu me entendo por gente, a gente veio frequentando igrejas, Aí quando a gente pega uma certa idade, a gente não concorda com umas coisas, a gente deu uma desviada, mas tipo assim, sempre temente a Deus, que esteve sempre presente na minha vida, E aí tive algumas vivências fora, fui morar em outra cidade, e aí passando um tempo fui mexer com festas também, produção, organização, passou um tempo, conheci hoje a minha esposa, a Priscila, e aí a gente estava numa semana que justamente de retiro, começar o retiro ou produção de festa, Então, naquele momento assim, eu senti uma coisa diferente quando ela me convidou para ir para o retiro, que a gente ia passar basicamente 3 dias lá no acampado. E aí, como o pai dela já era pastor também, eu senti uma vontade enorme de participar com eles. E foi um momento muito edificante assim na minha vida, porque a comunhão que a gente teve lá, as brincadeiras, as palavras que foram ditas ali, me tocou bem profundamente assim. E aí, a partir disso, fui vice-presidente da federação da UMP, e hoje a gente tem uma amizade muito sadia, Então, por assim, igual o senhor falou, fui diácono, aí agora passando a ser presbítero. Para mim também, por assim, presbítero, A hora que eu falava com o sogro, no hospital, eu falei assim, pastor, a gente foi para presbítero. Aí ele começou a dar algumas dicas para mim, assim, e falou assim, é um papel muito gostoso de participar da igreja, Participar do conselho, você vai ter voto, E ajudar no crescimento da igreja, E eu realmente, assim, para mim, está sendo a experiência, Pregação, aquela oração, Eu tenho alguns certos bloqueios ainda, dentro da igreja. A Priscila fala, você tem que parar com isso. Mas alguns bloqueios que eu tenho ainda, mas eu tenho conseguido trabalhar mais isso. E não é só na igreja, Isso aí desde a época de escola também. Eu estudava, minha letra parecia aquela redondinha, coisa mais linda. Aí,
a hora que eu estava fazendo a prova, as letras redondinhas lá, a hora que eu olhava no quadro, o professor tinha apagado. Porque você já está já indo para a faculdade, o professor não tem mais aquele tempo de ficar esperando você. Então, basicamente, já vai apagando e vai embora. E aí, outro bloqueio meu é quando falava a prova, né? Eu estudava, sabia tudo, tirava nota boa, mas a hora que o professor chegava assim, ó, bora começar a prova, para se dar um bloqueio. E aí eu tenho começar a tratar justamente isso também. E estar na igreja hoje é bem edificante, porque ser genro de pastor, né, por assim, a minha esposa também é muito atuante na igreja, hoje a minha filha também são bem atuantes. Então, para nós, assim, é muito gratificante na presença. Ok. Então, você casou com a filha do pastor Marcos, né? Casei com a dona Priscila. Dona Priscila. Como é que foi o processo de convivência com o pastor Marcos? Olha, todo mundo fala assim, rapaz, ser genro de pastor deve ser difícil, né? Pelo contrário, para mim era uma leveza assim tão grande, porque automaticamente ele não chamava muita atenção da gente. Ele vem trabalhando aos poucos, vem falando ó, o que é correto, o que é errado, né? Momentos de viagem mesmo, assim, a gente é super como fala? Leve, Leve, descontraído. isso, né? Falar dele, assim, faz uma falta tremenda, né? E para mim, assim, é como se fosse um pai hoje, um pastor. Ele participou basicamente de todos os meus momentos dentro da igreja, né? Ele que fez minha profissão de fé, né? Por assim, o meu batismo foi ele que fez, o meu casamento foi ele que fez, né? Então, Sua ordenação a a diácono. ordenação a diácono foi ele que fez, e a gente estava com tudo aí para fazer a ordenação também como presbítero, né? Mas a vontade de Deus é soberana e maior do que a nossa, né? Então, a gente sente uma falta, assim, mas os 30 dias que a gente ficou no hospital com ele, ele foi falando muitas coisas, assim, que foi edificando cada vez mais a vontade de ser presbítero. Uhum. Muito bem. Você chegou ao conselho, já passou já por algumas reuniões, já foi inclusive numa reunião do presbitério, né? Como é que está sendo essa experiência para você? Era o que você imaginava? Está dentro do que você criou expectativa? Está boa a convivência com os meninos do conselho? Como é que está isso na sua cabeça? Assim, a convivência, quando você chega novo num conselho que já tem anos, né? A gente tem aí alguns irmãos, igual o Zezinho, já tem desde o início da igreja, né? Então, você vai aprendendo, né? Eu vi algumas reuniões, assim, são alguns temas polêmicos que a gente tem que estar trabalhando dentro da igreja também. Mas é que negócio, assim, eu hoje até comento com a esposa, eu falo assim, para mim eu preferia ser diácono, né? Porque eu tenho aquele dom de servir, mesmo sendo hoje presbítero, né? A gente nunca deixa. Então, às vezes, ó, uma iluminação, opa, tem que ligar aquela luz, apaga aquela luz, leva uma água, busca aqui. Então, a gente nunca deixa de ser diácono, mas o peso hoje de ser considerado presbítero é maior, né? E a responsabilidade também. Então, por assim, igual, você tem ministrar um culto lá no Bezerro Vermelho. Então, você tem que estudar bem mais, porque ali você tem pessoas que têm um conhecimento muito grande com a Bíblia, né? Então, por assim, dar o suporte nas outras congregações também, né? Mas, por assim, é a vontade de estar sempre conhecendo um pouquinho mais sobre a palavra. E eu tenho umas dificuldades ainda com Bíblia, né? Eu, naqueles jogos de localizar a hora que for, se não tiver os índices ali, eu me perco, entendeu? Então, aprendi agora uma tal com a Rebeca, né? Facada na Bíblia. Que é interessante, né? Mas... Em termos de acolhimento, como é que você se sentiu acolhido pelo conselho? Como é que foi para você? Foi aquilo que você esperava? Como é que foi a sua primeira reunião lá com o conselho? Conta um pouquinho dessa experiência para nós. O acolhimento do conselho foi muito bom, porque assim, tem alguns irmãos ali que já tem um convívio diário, né, basicamente. Então, alguns temas que a gente tem que ser trabalhado ali, você vai ter mais conhecimento sobre o assunto, né, e aquele negócio, votação é votação. Então, ganhou, meu voto não ganhou, né, mas a gente entra num consenso pensando no melhor para a igreja em si. Certo. Hoje você diria que os teus amigos estão na igreja ou você ainda tem construção de grandes amigos que estão
fora da igreja? Como é que é o seu rol de amizade hoje? Olha, basicamente os amigos verdadeiros estão dentro da igreja, né? Que a gente pode contar, né, momentos difíceis, né? Eu tenho alguns amigos meus que moram longe, né? O Fredson mesmo é um, assim, desde o início que eu entrei na igreja, me acolheu muito bem, né? Ele era presidente, eu era vice, né? A amizade ali, então eram os momentos assim quando a gente estava na mocidade, muito legal, né? E uma amizade, então a gente tinha ali, jogava direto à tarde futebol no Ips, né? Fazia umas coisas diferentes, fizemos aí basicamente ali tarefa com Deus, fizemos alguns projetos muito interessantes ali. Então hoje a minha amizade maior está dentro da igreja, né? A gente tem alguns amigos, alguns colegas fora da igreja, né, que frequenta outras igrejas, né? Então, mas o Deus é o único, né? Então a gente fica confortável. Beleza. Você já chegou fazendo algumas atividades bem intensas assim na igreja, né? Você fez o projeto Natal Feliz, depois agora já foi à frente do Retiro. Como é que foi essas experiências, né? Se você quiser falar um pouquinho de cada uma. O projeto do Pedalo foi por assim, foi muito edificante porque a gente foi convidado, né? No momento a gente levou assim na brincadeira, mas a hora que foi chegando próximo do momento de executar o projeto, a gente viu como que era sério, né? E para mim foi bem, por assim, trabalhoso, porque eu tinha que basicamente tentar casar a agenda, né? Por causa das viagens, algumas coisas, chegar no final de semana. É, mas tive o Inclusive, prazer, no dia da viagem, você estava fora do país, né? tava chegando, eu cheguei do Chile, basicamente, né? E só troquei as malas e fui pro projeto. Aí tive a pregação lá na igreja em Sapezal também, né? A ordenação. Então, para nós, assim, a gente estava com uma equipe muito boa, né, que contribuiu muito ali, cada um no seu lugar, sabendo o que tinha que ser feito, né, a gente pensando basicamente na saúde, né, de quem estava fazendo o trabalho, né, no caso o senhor, né. Então, por assim, foi edificante ver o esforço que o senhor estava. Para nós era mais tranquilo, né? Tá olhando de fora, os bastidores ali atrás, mas para quem estava fazendo o projeto, pedalando, e no final do projeto eu não estava na cidade. Queria ter contribuído também na entrega das cestas. Mas a gente estava passando o Natal em Brasília com os parentes. Mas foi um momento muito edificante, assim, a hora que a gente ficou sabendo do resultado, né? Superou a expectativa nossa, graças a Deus, né? O tanto de gente foi alcançado e o desfecho, né? O final aí, do Edson também, né? Fazendo a questão do vídeo, né? Que vai ser um momento aí que a gente vai levar hoje para o resto da vida, né? Foi gravado e está ali, né? Então a gente vai poder mostrar para que tiver as crianças maiores, né? E que venham outros projetos. Muito bem. O retiro. Você estava na equipe que liderou esse último retiro. Como é que foi essa experiência com as pessoas que estavam também na equipe? Resultado final do retiro foi o que você esperava? Como é que foi essa experiência? É interessante você falar disso porque você começou falando aqui que você começa a sua caminhada num retiro e agora você está liderando retiros da igreja, né? A questão do retiro, né? A gente teve aí um momento meio, assim, de decisão, né? Basicamente a gente estava no conselho, né? Fazendo a última reunião do conselho, e aí a gente conseguiu o local, que a gente estava com dificuldade de encontrar o local. Quando deu start no local, falou assim, bora abraçar, bora. E justamente, é aquele negócio, a igreja, você nunca se faz sozinho, você precisa de outros irmãos, né? Então, quando a gente começou a conversar com o outro, chamamos outras pessoas que congregam em outras igrejas, né, que são parceiras nossas também, e apoiou o projeto e a gente teve uma grande satisfação, porque a gente teve várias brincadeiras na hora de finalização do retiro. O pessoal falando que já estava esperando já o próximo, que foi muito edificante, o tema também escolhido também, né? Teve gente que só ia lá na hora do culto, né, que estava voltando porque ele gostou muito da palavra, e tá à frente de um projeto, no momento a gente fica com medo, né? Porque são altos valores, você loca um espaço, você tem as coisas que tem que ser paga, refeição, tudo.
E quando você vê no final do projeto que, graças a Deus, a gente superou toda a expectativa nossa, é muito prazeroso também. Muito bom. Então diria que foi um projeto de sucesso também, né? Sim, sim. O ano que vem a gente já está planejando já um retiro totalmente diferente, né? Que a gente já tem já a definição do espaço. Então a gente vai poder fazer basicamente, mais brincadeiras, fazer mais dinâmica, né? A questão da refeição tava tudo, todo mundo elogiou, só tava agradeço. É fácil para você trabalhar em equipe? Você tem facilidade de trabalhar com equipe? Como é que é para o Flávio isso? Tenho, basicamente, até no meu trabalho hoje, né, é um trabalho dividido em equipes, né, a gente, basicamente, são vários consultores, cada um na sua região, mas a hora que a gente precisa do apoio do outro, a gente sempre entra em consenso, às vezes eu vou, igual esses dias eu estava na Argentina, fui para o Chile, né, já fui dar um treinamento para um dia de campo lá dentro do Paraguai. Então, basicamente aquele negócio. Quando você junta, você faz um negócio bem maior. Ok. Vou fazer algumas perguntas para você mais pessoais. Como é que é o Flávio pai? Como é que você lida com os meninos, mais diretamente com os três, né? Porque a tua filha você tem um contato menor. Como é que você lida com esses meninos? Como é que é quando você tem tempo para estar com eles? Como é que é o Flávio pai? É um cara bravo? É um cara descontraído? Como é que é o Flávio pai? Bom, eu tive uma vivência também muito cobrada, né? Meu pai era muito severo, né? Então, eu tenho momentos que eu cobro bastante, principalmente do Isaac, né? Eu tento colocar ele ali mais na linha, né? A gente tem a Luísa ali, que é a caçula, que é a caçula meio querendo bagunçar as coisas, né? A Ana, que já é a mocinha de casa, então ela gosta das coisinhas dela no jeito dela. E a Luísa, por dividir quarto, às vezes bagunça o quarto dela, né? Então, assim como ela falou no podcast, às vezes a gente obriga ela a dormir no final de semana, né? Porque senão a noite não aguenta culto, né? Às vezes vem de um aniversário, então a gente acaba fazendo essas obrigações. Tento, às vezes, brincar com ele, né? Ontem a gente estava fomos para assim, um lugar onde tem quadra de areia, né? Que a gente faz aí o pessoal no beach tênis. E aí eles acabam brincando mais com os amiguinhos deles e deixa a gente se divertir também, né? Mas o maior trabalho fica com a dona patroa. A Priscila, tem hora que eu mesmo falo, não sei como que ela aguenta, né? Porque ela faz tudo dar certo, né? E eu ainda sou assim, precisa fazer isso, né? E eu sou o cara mais chato de casa, então os três já falam. Cobro muito e vou cobrar mais ainda, né? Vai ficando mais velhos, mas, né? Então, ontem mesmo teve uma passagem engraçada que o Isaac tava com o dente mole e aí ele chorava se eu fosse tirar, né? Aí eu coloquei pra Priscila, a Priscila tem medo, não, filho, isso é responsabilidade sua, não é minha. Beleza, aí eu conversei com o Isaac e o Isaac acabou arrancando os dois dentes dele que tava mole e pra ele foi uma vitória, né? Porque agora ele fala pros amigos dele, eu mesmo que tirei meu dente. Então, eu acho que aquele ensinamento que você passa, o Isaac gosta muito de consertar as coisas, usa minhas ferramentas. Quando eu tava um kit sobrando, eu deixei ele, falei, ó, isso aqui é seu. Então, ali tinha um alicate, tinha uma chave de fenda, uma trena. Aí, esses dias, a Priscila falou assim, amor, o Isaac que consertou a porta do guarda-roupa dele. Olha só. Então, assim, ele é fuçador, entendeu? Então, para nós é gratificante de saber que ele está seguindo os passos nossos também. Bacana, bacana. Relacionamento com a Pri. Como é que você é como esposo? Você é um cara romântico? Você não é tão romântico? A Pri fica te cobrando? Como é que é essa lida com a Priscila? Bom, falar da patroa é meio difícil, né? Hoje é aniversário dela ainda, né? Tá Aniversário gravando dela podcast, hoje, né? rapaz. Então, não, a Priscila é de boa, né? A convivência nossa, assim, como casal, né? Às vezes eu cobro um pouquinho mais, né? Da gente ter um tempo mais pro casal. Mas a gente tem os três ali, né? Principalmente a Ana Flávia, cobra muito dela. E eu acho que eu sou um bom esposo. Ela nunca mandou embora ainda não. Não tá embora ainda Não. não? Então eu acho que eu sou um bom esposo, né?
na medida possível, né, o que tiver ao meu alcance. A gente sai para jantar, às vezes, né, já mandei flores, então... Opa, Eu já mandei mais de uma, então estou no lucro. o, Dentro dessa tua rotina, cabe uma rotina de atividade física ou não? Não tem? Eu sei que você começou um projeto de bicicleta, abandonou, né? Aí, como é que tá isso hoje? Tem espaço para uma atividade física hoje? Não tem? Como é que tá a sua vida nesse aspecto? Pastor, espaço é aquele negócio, nunca tem. Né? A gente tem que ir, às vezes, acorda de madrugada, né? Tem que fazer a rotina nossa dar certo. Então, basicamente, os momentos que eu tenho hoje dentro de casa, eu estou focando mais na família. Às vezes, pegar o Isaac, levar para jogar um futebol, né? Levar as meninas para sair para um lugar, para um bosque, uma coisa diferente. Porque antes eu pensava mais no Flávio. Né? Sair, beleza, sair 5 horas da manhã para pedalar, voltar às 10. Você chega para o almoço, à tarde você está morto, você quer descansar. Né? Então, hoje eu tenho medido mais essas partes também. Então, a gente vai começar agora um projeto de beach tennis de casais. Né? Então, eu já cobrei a Priscila, amor, você tem que ir comigo. Né? Casal, então você tem que ir comigo. E ela se dispôs aí também. Então, acho que é o momento ali do casal estar se entrosando melhor também. Né, convivendo com outros casais da igreja, então isso é interessante para nós também, a comunhão entre irmãos, e são basicamente todos que já têm filho, então a convivência é diferente, né? A gente jogava bola, né, apesar de ser um pouquinho ruim, mas eu ainda tento ainda, né? Aí jogava bola, né, igual o senhor falou, pedalo, né? Às vezes pedalar é legal, mas às vezes o parceiro acaba ajudando da gente, né? O último pedalo foi quase 90, 80 e... 86. 87 quilômetros. Aí a gente volta sem voz, sem braço e sem perna, né? Então... Tá, Joia. Nós temos um projeto que é o Café com Bíblia, que é um encontro de homens. E esse projeto também foi um projeto que se abraçou bastante, né? Você se dedicou a esse projeto. Estamos retornando agora na próxima sexta-feira. Como é que foi a experiência com esse projeto? Foi boa? Foi edificante? Como é que foi essa experiência? O Café com Bíblia, basicamente, tipo assim, foi bem edificante porque é um momento de comunhão entre homens, né? E a gente acaba visitando outras casas. Não é um projeto dentro da igreja só. Então a gente conhece outros irmãos, conhece a história, às vezes assim, tem pessoas que se sentem também agraciadas de abrir a porta da casa para estar recebendo o projeto, né? Quem não foi ainda, faça um convite, né? A gente vai estar retornando aí, acho que... Sexta-feira agora. Uhum. Né? Então, vai ser na casa do irmão Paulo, né? Isso. Então, já faço o convite aí. Né? Vamos ver se o Edson vai nesse. O Edson vai, nesse ele vai. Nesse a gente vai passar a buscar ele, né? Então, basicamente, eu faço um convite a todos os irmãos. Quem não foi ainda está perdendo, né? Porque a gente escolhe ali os versículos da Bíblia para ser estudado. Né? E para mim foi a carta, por assim, quando falou sobre Paulo, eu não tinha conhecimento do que Paulo tinha passado. Né? E, por assim, foi uma passagem muito dolorosa. Eu não sei se eu aguentaria o que ele passou. Daí, quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente vê assim que Deus faz as coisas certas mesmo, tem? Muito bem. Nós sempre temos 3 perguntas básicas para a gente ir caminhando para o encerramento, que é o seguinte. Eu sei que você está se familiarizando mais com a Bíblia, né? Mas você precisa falar para mim um livro do Velho Testamento, um livro do Novo Testamento, por que esses livros chamam a tua atenção? Bom, vamos colocar aí, do Velho eu acho que Gênesis, né? Porque assim, tão grande que foi o projeto, né? Primeiramente o início do mundo, né? Então, por assim, ali, o dia a dia, o que Deus criou, então, por assim, é edificante demais, assim, quando você vê as passagens, né? Até chegar hoje, né? Vamos por assim, quando nasceu o homem, né? E a natureza, então, é uma coisa assim que eu acho que um versículo que chama muita atenção, o nascimento do mundo. Criação do mundo, né? Isso, a criação do mundo. Um livro do Novo. Do Novo, a gente falou brincando, mas eu acho, por assim, eu fico meio
com medo do Apocalipse, né? Tanto que quando eu comecei a estudar a Bíblia já há alguns anos atrás, eu tentei ler desde Gênesis e fui lendo. Você fica doido, né? Eu achei assim, não é um bom... Né? Aí o pastor Marcos começou a falar, não é assim que lê a Bíblia, então você tem que ler aqui um pedaço, você vai lá ler no outro, né? Porque eu falei, mas essa passagem já falou lá atrás, esse aqui falando, repetindo, né? Então, eu tenho um jeito de ler a Bíblia, e aí eu estou começando a familiarizar mais com a Bíblia também. Ok. Escolhe um versículo para você falar para nós. Bom, o livro é 1 Timóteo, né? Ali capítulo 1, versículo 12. Né? A graça e sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Onde fala, sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para meu ministério. Bacana. Então, estou dentro, fazendo hoje parte do ministério, cada vez trabalhar mais e estar dentro de uma igreja, uma comunhão entre irmãos ali, para mim está sendo muito grandioso, né? Às vezes na escola dominical de novo, domingo, né? Pô, o único dia que eu tenho para dormir mais um pouquinho, a preguiça falava mais, né? Mas aí quando você começa a participar realmente do dia a dia, dos estudos ministrados na escola, na EBD, então, assim, começa a despertar cedo, né? Hoje mesmo eu tive que acordar às 6 horas, né? A Priscila que me acordou, mas é edificante muito. Tá bem. Olhando para aquela câmera, você vai mandar um recado para os homens, para que eles vivenciem a sua fé, que essa fé é boa, essa fé nos traz alegria, essa fé nos edifica, nos fortalece. Então, manda um recadinho ali que tiver no teu coração para os homens que possam se fortalecer no Senhor. Bom, quem não faz parte ainda da igreja, né, eu convido vocês a fazer uma visita para nós nos cultos, né, às 7h30, né, e aqueles homens hoje que, vamos por assim, acham que é só as mulheres que têm que estar dentro da igreja, né, a gente as mulheres estão fazendo uns trabalhos incríveis, SAF, Desperta Débora, então cada vez é muito edificante ver o jeito que as mulheres tratam a palavra de Deus. E hoje, para a gente formar hoje o PH dentro da igreja hoje é difícil, né? Às vezes a gente tem agora o encontro com Deus, né? Que é o momento que tem ali de comunhão entre homens, né? Basicamente com café com Bíblia. E convido você a estar visitando e fazer parte com a gente. Muito bem, gente. Esse foi mais um Vivenciando a Sua Fé, hoje aqui com o Flávio, com essa história bonita que certamente vai edificar a sua vida. Nós lembramos você que você pode patrocinar o nosso Vivenciando a Sua Fé. Venha ser nosso parceiro, investir em algo que dará com certeza resultados que você nem imagina que podem ser alcançados. Então invista no reino de Deus, invista no nosso Vivenciando a Sua Fé.